aí. A gente está com a programação, já tem aí as reuniões semanais de discussões de caso, né? E essa espero que seja a primeira de uma série de reuniões aí em parceria com o Hospital Cardiopulmonar, com a Oncologia DOR. Escolhemos aí um tema importante para os dias atuais. A gente sabe aí quanto que o tratamento do câncer de pulmão vem mudando, né, nos últimos 20 anos, né, que a gente vê o assunto. Eu acho que os últimos 10 têm sido assim de virada de mesa, né? E os últimos 5, se a gente tinha algumas respostas, agora mudaram todas as perguntas, né? Então, ter aí a participação do Rodrigo Guindalini e da Samira para trazer o assunto de medicina de precisão, oncogenética. Rodrigo, a gente já vem acompanhando a sua jornada há algum tempo, né, Rodrigo? Então, queria que você até apresentasse um pouco para a gente o que é esse setor de medicina de precisão e oncogenética dentro do grupo, e o prazer redobrado aí de ter a Samira discutindo os aspectos da oncogenética dentro da oncologia torácica. Então, bem-vindo a todos que estão conectando aí. Eu vou passar a palavra, então, para o Rodrigo, para ser o anfitrião aqui dessa reunião, junto com a Samira. E obrigado por aceitar o convite aí da apresentação, viu, Rodrigo? Oi, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. A gente tem dentro da oncogenética diversas áreas em desenvolvimento, né? Existe uma forte área em relação à parte de tumores hereditários, que é a tentativa de identificar uma causa, né, para o desenvolvimento de alguns tipos de tumores. Isso é muito forte em algumas áreas que não tocam tanto na oncologia torácica, como, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de próstata, câncer de pâncreas e câncer de intestino. Esses, sem dúvida, são os principais focos do estudo da oncogenética e avaliação de alterações hereditárias, também conhecidas como germinativas, para predisposição a câncer. Então, tem a área germinativa e tem a área somática tumoral. E, sem dúvida, dentro da oncologia de tumores, né, tumores sólidos, o câncer de pulmão é o protótipo, né, de como que as avaliações moleculares podem estratificar e trazer uma grande benefício para os pacientes, uma vez identificado alterações genéticas que fizeram com que aquele tumor se desenvolvesse. Então, hoje em dia a gente tem uma série de biomarcadores que podem ser utilizados, principalmente para a seleção de terapias. E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Eu não vou tocar tanto na área da oncogenética relacionada à parte de tumores hereditários, apesar de existir um estudo também relacionado a isso para câncer de pulmão. Se no final tiver tempo, a gente pode até conversar sobre isso, mas acho que sairia muito do foco aí da área da discussão de hoje. E a gente vai entrar justamente na parte que está mais associada, né, ao tratamento de câncer de pulmão não pequenas células, que é onde, sem dúvida, a gente tem a maior parte de biomarcadores relevantes até o momento. E para contextualizar um pouco, né, acho que essa figura é bem conhecida, né? No passado, como você mesmo disse, algumas décadas atrás, tudo era incluído como câncer de pulmão, né? A primeira estratificação, sem dúvida, histológica super relevante do ponto de vista terapêutico foi diferenciar os tumores de pequenas células de não pequenas células. E aí, dentro dos tumores de pequenas células, começaram a se diferenciar também alguns tipos histológicos, como adenocarcinoma, carcinoma escamocelular, células de grandes células e assim por diante. E, mais recentemente, aí nessas últimas 2 décadas, a gente começou também a estratificar do ponto de vista molecular, né? Sendo que o primeiro gene aí bastante estudado e que trouxe grande relevância na prática clínica foi o EGFR,
seguido de muitos outros que a gente vai conversar um pouco aqui durante essa apresentação. E, mais recentemente, com o advento da imunoterapia, começando a se transformar em um dos tratamentos que realmente revolucionaram o tratamento de câncer de mama, a gente agora tem uma série de biomarcadores também para definir quem é aquele que vai responder melhor à imunoterapia. E a gente vai comentar um pouco sobre o PDL1 e TMB, Tumor Mutational Burden, que é a quantidade de mutações que tem no tumor, né? Então, a gente hoje, sem dúvida, vive na era da medicina de precisão. O que significa isso, né? Antigamente, a gente pegava todos os pacientes que tinham características intrínsecas no tumor completamente diferentes, um tumor do outro, e dava a mesma terapia para todos eles. O que a gente via? Existia uma porcentagem de pacientes que tinham um benefício com o tratamento, outros que não tinham nem benefício nem malefício, simplesmente era inerte ao tratamento, e alguns que tinham efeitos colaterais graves sem nenhum tipo de benefício. E isso remonta à era daqueles trabalhos que a gente fazia doublet de platina para todos os pacientes com câncer de pulmão, independente das suas características intrínsecas, né? E o que a gente deseja hoje, né? E vem buscando cada vez mais, avaliar dentro dos tumores de pulmão as características intrínsecas e, a partir dessa avaliação, que pode ser realizada no tumor, biópsia líquida, e aí muitos outros caminhos vêm se delineando aí para frente, a gente vai discutir um pouco sobre isso, identificando as características específicas de cada tumor, a gente selecionar o tratamento que tem a maior chance de ser eficaz. Então, diminuir o máximo possível a chance de dar um tratamento ineficaz e também tóxico para esses pacientes, fazendo com que, idealmente, todos venham a ter um benefício ao final da escolha terapêutica. Mas a gente sabe que não basta somente, muitas vezes no paciente metastático, identificar uma alteração genética, porque esse tumor ele é dinâmico, ele vai trazendo uma série de novas mutações conforme vai evoluindo do ponto de vista clonal esse tumor. Então, o que acontece? No início, você tem, sem dúvida, que avaliar o tumor, avaliar as características pessoais do tratamento do paciente para determinar a primeira linha. Mas essa busca ela não termina neste momento. Por quê? Porque quando o paciente tem uma progressão tumoral, hoje nós precisamos pensar por que isso aconteceu, qual foi o mecanismo de resistência, e muitas vezes o mecanismo de resistência ele está associado a modificações clonais, uma evolução no padrão de mutações, e isso tem que ser identificado para que você possa definir o próximo alvo terapêutico, ajustar a sua terapia. Então, você, uma vez identificando um novo alvo terapêutico, você pode começar um novo tratamento personalizado para aquele momento do tumor, até que ocorra a progressão de novo, e esse ciclo a gente fecha ele, e a ideia para câncer de pulmão é que a gente possa fazer isso de uma forma bastante dinâmica também. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de alterações moleculares já muito bem descritas, principalmente para o tipo de câncer de pulmão não pequenas células, o adenocarcinoma. Quando você isola ele aqui, você pode ver que uma grande parte dos tumores, cerca de 70% deles, vão ter alguma alteração genética, pode ser identificada através de um sequenciamento desse tumor. Somente cerca de 30% dos tumores que a gente ainda não identifica nenhum tipo de alteração genética. Não quer dizer que a gente tem 70% de tumores que nós temos um alvo terapêutico. Por quê? Porque existem alguns alvos que ainda nós estamos órfãos de tratamento específico. E a gente vai comentar um pouco para frente sobre o Carras, que tem uma frequência de mutação extremamente alta e que até então é um grande desafio a gente identificar um tratamento específico para os pacientes que têm mutação
no gene Carras. Mas aqui, o segundo mais comum, mutação no EGFR, que esse sim nós podemos e temos uma série de armas terapêuticas para utilizar nesse cenário. Então, hoje em dia, se você começar um tratamento para um paciente com adenocarcinoma de pulmão, sem fazer uma análise, principalmente de alguns genes que estão associados a algum tipo de terapia-alvo, você vai estar começando um tratamento de forma inadequada no cenário metastático. E é interessante colocar em contexto, né, um pouco da parte básica, né, da carcinogênese, que a grande parte dos tumores eles acontecem por mutações em genes supressores de tumor ou mutações em oncogenes. E todos esses genes que a gente identifica aqui, a grande parte deles está associado a oncogenes. O que são oncogenes, então? São genes que eles, quando estão funcionando normalmente, eles regulam o crescimento celular de forma adequada. Porém, quando você tem uma mutação de ativação, ou seja, você tem uma mutação que faz com que esse gene comece a funcionar de uma forma exacerbada, é como se você estivesse apertando o acelerador de um carro. E isso, então, faz com que a célula se transforme em uma célula descontrolada e use este tipo de mutação para acelerar o processo de carcinogênese. Portanto, a grande parte dos nossos tratamentos hoje em oncologia, de terapia-alvo, eles tentam fazer o quê? Fazer com que esta mutação ativadora seja desativada, certo? Então, os nossos tratamentos normalmente começam com inibidor de tirosinoquinase, inibidor dos receptores e assim por diante. Mas existe um grande grupo de mutações em genes supressores de tumor, como, por exemplo, o TP53, que é o nosso grande supressor de tumor, que ainda a gente não tem um tratamento muito bom para atingir justamente mutações em genes de supressor de tumor. Então, a grande parte das nossas terapias-alvo ainda estão restritas a mutações em oncogenes. E nós temos hoje em dia uma forma de fazer uma abordagem dessas alterações genéticas que variam muito. Antigamente, eu só precisava saber se existia mutação em EGFR, certo? Porque era o único tratamento-alvo que eu poderia disponibilizar para o meu paciente. Então, nesse cenário, fazer um teste de gene único, avaliando somente o EGFR, muitas vezes é barato, rápido e super simples de você estabelecer como uma metodologia dentro da sua própria instituição, porque não requer grande expertise. No entanto, hoje em dia, como você tem inúmeros outros alvos terapêuticos que precisam ser testados, se você for ficar fazendo uma avaliação gene por gene, você pode ter alguns fatores complicadores, como, por exemplo, você pode não ter amostra de tecido suficiente para fazer a avaliação gene a gene. E aí você vai ter que ficar rebiopsiando o seu paciente. Então, essa tecnologia que nós utilizávamos quando nós começamos a ter 1, 2 genes somente terapia-alvo, ela vem sendo substituída nos últimos anos por uma nova avaliação que nós chamamos multigênica. E isso é possível graças ao advento de uma tecnologia chamada de Next Generation Sequencing. O que é esse Next Generation Sequencing? É uma tecnologia de sequenciamento genético paralelo em massa que facilita você fazer uma avaliação ao mesmo tempo concomitante de vários genes ao mesmo tempo do seu interesse, por um preço bastante reduzido se você for comparar a realização de testes gene a gene, né? Isso minimiza a necessidade de quantidade de tecidos para biopsiar, você não precisa ficar tendo uma quantidade de tecido para cada gene testado. Você, então, consegue testar
quantos genes você quiser, depende muito da sua plataforma de testes, e tem pacientes, tem hoje alguns tipos de testes que testam 350, 500 genes ao mesmo tempo. Você precisa testar essa avaliação, esses biomarcadores, muitas vezes, de uma forma sequencial. Então, às vezes, quando você tem uma plataforma muito grande, avaliando 500 genes, isso pode ficar um pouco caro demais. Então, depende, não existem só vantagens em relação a isso, mas, de uma forma geral, esses novos testes de sequenciamento de nova geração são aqueles que estão ganhando espaço hoje nos laboratórios, e a gente tem que começar a se familiarizar de como avaliar esses testes, porque eles vão começar a chegar na nossa prática clínica e já é uma realidade hoje para muitos centros americanos. E, mais recentemente, no contexto brasileiro, nós podemos solicitar esses testes de sequenciamento de nova geração para todos os pacientes com câncer de pulmão metastático no setor privado, porque a indústria vem pagando esses testes para todos os pacientes. Então, todos os oncologistas hoje que fazem oncologia torácica, eles estão tendo acesso a esses testes de nova geração, sequenciando vários genes ao mesmo tempo. E uma nova estratégia também de acompanhamento desses pacientes com câncer de pulmão, buscando essas alterações genéticas, é a utilização da biópsia líquida. E quando a gente fala de biópsia líquida, a gente tem que entender um pouco, esse termo ele é bem amplo, certo? E muitas vezes um pouco mal interpretado, né? Então, o que a gente sabe sobre avaliação de DNA circulante tumoral, vou tentar resumir aqui nesses próximos slides. Então, todas as pessoas saudáveis, toda vez que você tem uma ruptura de uma célula normal, o DNA que está dentro dessa célula, ele é liberado na corrente sanguínea e ele fica circulando. Ele chama cell-free DNA. E isso acontece por processos naturais, realmente de renovação das células, ou pode acontecer um aumento da liberação desse DNA circulante através de traumas, infartos cerebrais, exercícios, infecção. Mas o fato é que essas moléculas de DNA que ficam circulando no nosso sistema circulatório, ela tem uma vida bem curta, de 16 minutos a 2,5 horas. E o tamanho dessas fitas de DNA, elas não são muito grandes, elas são bastante fragmentadas. Então, sempre que você vai fazer uma avaliação de cell-free DNA, você está fazendo uma avaliação do que está acontecendo no DNA das células naquele momento. É um snapshot, né? Uma fotografia do tempo real. E isso traz muitas vantagens quando você quer acompanhar como o seu tratamento está evoluindo, né, com o seu paciente oncológico. O que é, então, a diferença, né, quando você tenta fazer uma análise de DNA circulante em um paciente oncológico? Dentro desta fração do DNA germinativo, do DNA de células normais, vai ter uma fração de DNA do tumor também, porque ele também rompe, as suas células rompem, e esse DNA também é liberado na circulação. Portanto, quando você fala, eu quero fazer uma biópsia líquida do meu paciente com câncer de pulmão, na realidade, o que eu tenho que fazer eu vou sequenciar o DNA livre, certo? Só que eu tenho que conseguir identificar, dentro desse sequenciamento, quais são os fragmentos de DNA que vêm do tumor. Como vocês podem imaginar, que isso não é um processo muito simples, porque a quantidade de DNA circulante tumoral pode ser muito, muito pequena quando comparado com o resto do DNA livre circulante de células normais. Portanto, nem sempre você consegue detectar DNA circulante tumoral se o seu paciente tem um câncer. Às vezes, a quantidade de liberação de DNA circulante tumoral é tão pequeno
que ele acaba se tornando indetectável ao método. Então, existem algumas vantagens e desvantagens de se fazer isso. Mas, o que é muito interessante é que o DNA livre, o DNA tumoral circulante, ele representa uma amostra de DNA de vários sítios tumorais. E isso que é o que traz um grande apelo para esse teste. Por exemplo, se você tem um câncer de pulmão, tumor primário, uma metástase no fígado, certo? Uma metástase óssea, todas essas células tumorais, quando elas rompem, elas liberam o DNA na circulação, e quando você vai fazer uma análise de DNA circulante tumoral, você vai conseguir ter uma fotografia das alterações que estão acontecendo em todos esses sítios. O que, se você fosse tentar representar isso com biópsias teciduais, você iria provocar muito desconforto para o seu paciente, tentando fazer biópsias de vários sítios diferentes. Então, isso é, sem dúvida, uma grande vantagem da biópsia líquida comparado com o método de biópsia tecidual, principalmente quando você quer avaliar como está o seu tratamento naquele momento. E o que vem acontecendo é que nós estamos identificando e tentando trazer alguma função para analisar esse DNA circulante não só no sangue. Você pode, por exemplo, fazer isso em derrame pleural, você pode fazer isso em sistema nervoso central, no líquor, você pode fazer isso para alguns tumores urológicos na urina, certo? Então, nós não precisamos limitar a biópsia líquida a necessariamente o sangue. Você pode tentar identificar outros usos desta tecnologia, desta avaliação, a depender do tipo de tumor que você tem e a depender da situação clínica do seu paciente. Talvez seja interessante, se um paciente tem meta cerebral, como acontece muito com pacientes com câncer de pulmão, que você faça o sequenciamento do DNA tumoral que tem no líquor, para saber o que está acontecendo lá. Então, assim, o futuro para a utilização dessa tecnologia é extremamente promissor e muito amplo, muito aberto. E o que nós estamos desenvolvendo, né, com biópsia líquida? A gente sempre pensa em biópsia líquida quando o paciente já tem o diagnóstico de câncer. Mas o que nós estamos começando a desenvolver agora é a avaliação desses marcadores de DNA em DNA circulante para fazer rastreamento, certo? Então, isso pode ser muito interessante para os pacientes com câncer de pulmão. E alguns trabalhos recentes publicados vêm mostrando uma grande chance disso, muito em breve, estar na nossa prática clínica. Fazer rastreamento com biópsia líquida. Naquele paciente que você fez o diagnóstico do câncer de pulmão, a biópsia líquida ela pode ser utilizada para avaliar quais são as mutações mais relevantes do tumor primário. E se por acaso você fizer a cirurgia, você pode também fazer uma avaliação de doença residual. Será que toda a sua cirurgia foi capaz de eliminar todas as células tumorais daquele paciente? Então, você pode tentar fazer um controle, assim como a gente faz muito para leucemias, certo? De doença residual mínima molecular. Então, isso também é uma outra área de grande estudo. E para aqueles pacientes que tiveram uma recidiva, né, e tem uma doença metastática hoje, você pode utilizar isso para monitorar a resposta ao seu tratamento e também avaliar se está evoluindo com algumas mutações de resistência ao seu tratamento através da evolução clonal do tumor. E a partir daí, você pode ajustar o seu tratamento antes que o seu paciente desenvolva uma doença sintomática, certo? Então, aqui é uma forma de você tentar fazer esse tipo de monitorização através de biópsia líquida para os pacientes com câncer de pulmão. Por exemplo, aqui um paciente que teve o diagnóstico da sua recidiva, ele começa, por exemplo, a ter um aumento aqui na frequência de uma mutação que é muito conhecida do GFR, a T790M.
você monitora o aparecimento dessa mutação, ela normalmente confere resistência aos inibidores tirosina de primeira geração, e os de segunda e terceira geração já são que desenvolvem essa mutação, você consegue transformar ela em um alvo terapêutico, e os pacientes podem, então, começar uma segunda linha desse tratamento que, muitas vezes, é extremamente eficaz. Então, monitorando essas mutações, você pode, por exemplo, modificar o seu tratamento de uma forma muito mais estratégica e personalizada para o seu paciente. Então, eu não vou entrar no mérito aqui, mas existem inúmeros alvos terapêuticos hoje que nós podemos utilizar para determinar a melhor estratégia terapêutica para o nosso paciente. O mais conhecido, mutações de EGFR, que tem não só tratamentos na primeira linha, como segunda linha, a depender da mutação que se desenvolva. Temos aqui também um outro alvo muito importante, que é o ALK, as fusões de ALK, as fusões de ROS, e outros alvos que estão se desenvolvendo agora e chegando na nossa prática clínica. Por exemplo, um deles que eu queria conversar um pouco com vocês, que são as mutações em NTRK. Por quê? Porque o uso dessa pesquisa, desse biomarcador de fusões de NTRK, ele traz um conceito muito interessante para a oncologia, que se chama tratamento agnóstico para os tumores. O que significa, então, esse termo de Tumor Agnostic Treatment? Significa o seguinte, que você agora vai pesquisar uma mutação em um gene específico, nesse caso são as fusões de NTRK, em qualquer tipo de tumor sólido, seja ele na criança ou em adulto, tanto faz. Se você identifica esta alteração genética, independente do sítio primário de tumor, você utiliza um tratamento direcionado para a alteração molecular. Então, você começa a ignorar qual é a origem do tumor, qual é a idade que ele se desenvolveu, e você vai olhar somente para a alteração molecular. E se você achar essa alteração molecular, você pode utilizar um tratamento-alvo. Isso, então, que é este novo estratégia de tratamento na oncologia, que é o tratamento de tumores agnósticos, uma forma agnóstica. E esse trabalho, ele publicado aqui no Lancet de 2020, ele utilizou o medicamento entrectinib, que é um medicamento específico para fusões de NTRK, em pacientes com diferentes tipos de tumor. E aqui, como vocês podem ver, uma porcentagem bastante significante de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. E como vocês podem ver aqui, nesse gráfico que avalia a taxa de resposta dos pacientes, aqueles pacientes que estão abaixo aqui desta linha que estão respondendo ao tratamento, a grande parte dos pacientes que utilizaram esse medicamento, independente de onde era o tumor primário, tiveram respostas extremamente significantes. E quando vocês olham aqui os pacientes que tinham câncer de pulmão não pequenas células, que são representados pelo azul royal, vocês podem ver que a grande parte desses pacientes tiveram respostas significantes, incluindo algumas respostas completas a este tratamento, certo? Esse trabalho foi atualizado agora na ASCO 2020. Eles incluíram mais pacientes. Todos os pacientes com câncer de pulmão são representados por esta cor aqui, laranja. E como vocês podem ver, a quantidade de pacientes com câncer de pulmão tendo resposta completa ao tratamento vem aumentando de forma significante. E isso inclui também respostas em pacientes que têm tumores no sistema nervoso central, metástases em sistema nervoso central. Então, aqui, esse paciente, por exemplo,
que tem câncer de pulmão e metástase do sistema nervoso central, ele também teve resposta em metástase do sistema nervoso central. Portanto, se você hoje não avaliar a presença de fusões NTRK em um paciente com câncer de pulmão, você pode perder a oportunidade de usar esse tratamento tão diferenciado para o seu paciente. E aqui são as curvas de sobrevida. Olha só que impressionante. Os pacientes que têm a fusão NTRK independente do seu tumor, isso aqui não é só para câncer de pulmão, eles não só têm uma resposta absurda, acima de 80%, como também esses pacientes sustentam essa resposta por muito tempo. Aqui a mediana de sobrevida global ainda nem foi atingida. E agora, especificamente para os pacientes com mutação KRAS, que é justamente aquela mutação que tem uma frequência muito grande em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, que nós não tínhamos nenhum tipo de estratégia terapêutica, isso vem mudando nos últimos tempos. Por quê? Porque uma primeira droga chamada AMG 510, que é a first in class, ou seja, uma primeira vez que esse medicamento está sendo utilizado em pacientes que têm mutação KRAS G12C, vem mostrando resultados extremamente promissores. Então, a gente sabe que este tipo de mutação representa cerca de 40% das mutações no gene KRAS nos pacientes que têm câncer de pulmão não pequenas células, e estudos preliminares de fase 1 mostrou que esse tratamento ele era seguro para ser realizado, e agora os primeiros estudos com esses pacientes, você vê aqui o N é muito pequeno ainda, o N de 10 pacientes, desses 10 pacientes que utilizaram esse medicamento com a mutação KRAS G12C, apresentando respostas parciais. E em setembro de 2019, o FDA ele aprovou, deu uma designação aqui, Fast Track, para esse tratamento com pacientes que têm essa mutação. Mas estudos maiores, com mais pacientes, precisam ser realizados para ter a aprovação final deste tratamento. Mas olha que interessante nesse abstract aqui, que avaliou 13 pacientes que receberam a dose de 960 miligramas desse tratamento. Esses 13 pacientes, 54% tiveram resposta parcial e o restante uma doença estável. Portanto, o benefício clínico, lógico que o N é muito pequeno, mas é muito interessante esse resultado para esses pacientes que utilizaram esta medicação, essa terapia-alvo, foi de 100%. Agora, mudando um pouco, então a gente falou bastante sobre terapia-alvo focada em mutações, agora eu vou passar um pouco para os biomarcadores que estão sendo desenvolvidos para identificar os pacientes que vão responder melhor à imunoterapia. E aqui, vocês podem ver, são todos os medicamentos aprovados pelo FDA desde 2015 de tratamento de imunoterapia para câncer de pulmão. E como vocês podem observar aqui em vermelho, a grande parte dessas aprovações está associado à pesquisa por imunistoquímica da expressão do PDL1. E aqui, os cutoffs são muito diferentes, a depender do medicamento, a depender da fase que o paciente se encontra. Então, este biomarcador, o PDL1, para determinar se deve ou não fazer o tratamento com imunoterapia, ele já tem o seu papel clínico. Mas será que ele é o melhor biomarcador que a gente pode utilizar, Porque a gente sabe que ele é somente um de outros que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, assinaturas imunológicas do tumor, e este em verde, que eu vou dar um pouco mais de ênfase, que é a pesquisa de Tumor Mutational Burden, de quantidade de carga mutacional tumoral. A gente sabe que o PDL1, quanto mais expresso, e aqui são estudos de segunda linha em pacientes com câncer de pulmão, quanto maior a expressão do PDL1,
maior é o benefício da imunoterapia. Então, isso parece estar muito bem claro, né? Independente de como você analisa, aqui parece que quanto maior a expressão, maior é o benefício, nivolumab, atezolizumab, pembrolizumab, certo? Mas existe um grande problema. Quando você faz, por exemplo, uma biópsia de um câncer de pulmão para avaliar PDL1, e aqui é um tumor com uma imunistoquímica para PDL1, se você entrar com a agulha por aqui e retirar este fragmento desse tumor, você vai dizer que esse PDL1 é com certeza maior do que 50% nas células tumorais. Agora, se você entrar com uma biópsia neste sentido, que também vai pegar algumas células tumorais, este paciente aqui pode ter um PDL1 menor do que 50% na sua avaliação, e isso não é um erro do laboratório, certo? Isso é uma limitação, justamente porque você não vai conseguir nunca ter uma amostragem total do seu tumor quando você faz uma biópsia, e muitos dos nossos pacientes são tratados a partir de uma biópsia transbrônquica, uma biópsia transparietal. Portanto, este marcador ele é muito interessante, mas ele tem alguns fatores limitantes, não é só esse, mas só para citar um deles, certo? E o que acontece? Eu trouxe aqui um trabalho que tentou avaliar não só o PDL1 como um biomarcador preditivo de resposta à imunoterapia, como neste mesmo estudo ele avaliou o TMB, o Tumor Mutational Burden, a carga tumoral mutacional. E esse trabalho é um trabalho chamado Checkmate 227, que avaliou a combinação de nivo e IP, um tratamento com doublet de platina ou nivolumab isolado. E olha que interessante, os pacientes que tinham maior do que 1% de PDL1, a diferença dos que fizeram quimioterapia para aqueles que fizeram a combinação de nivo mais IP, ela existiu, mas foi bastante discreta quando você olha no gráfico de sobrevida global, certo? Agora, a gente sabe que os cânceres de pulmão, eles são cânceres que costumam ter uma frequência mutacional muito alta. Isso daqui é um trabalho publicado na Nature que mostra qual a quantidade de mutações por megabase de cada tipo tumoral, a média. Então, como você pode ver aqui, tumores de tireoide, glioblastomas, têm uma frequência mutacional muito baixa, é a quantidade de mutações nas células tumorais, enquanto que os tumores de pulmão são daqueles que têm um maior índice de carga mutacional, perdendo somente para o melanoma. E a gente sabe que aqueles pacientes que possuem uma alta carga mutacional têm uma tendência maior a responder à imunoterapia. Por quê? Porque eles geram mais antígenos. Essas mutações nas células geram uma série de alertas para o sistema imunológico para justamente combater o tumor. Só que o tumor, ele muitas vezes coloca uma capa de proteção contra a imunidade do paciente. E é justamente isso que os checkpoint inhibitors, as imunoterapias atuais, tentam retirar. Eles tentam retirar essa capa de proteção. E aqueles tumores que têm uma alta carga mutacional, ou seja, que traz uma série de alertas para o sistema imunológico para lutar contra o tumor, podem ser aqueles que têm um maior índice de sucesso no tratamento de imunoterapia. Foi mostrado aqui. A gente sabe que não tem uma correlação muito forte entre PDL1 e taxa carga mutacional. Muitos pacientes que têm uma carga mutacional muito alta não necessariamente têm um PDL1 hiperexpresso, como esse caso aqui, por exemplo, uma carga mutacional de 100 e um PDL1 próximo de 0. E aqui, como vocês podem ver, também mais uma vez mostrando que não existe uma correlação perfeita entre carga mutacional tumoral e PDL1. E esse mesmo trabalho, o Checkmate, mostra aqui uma diferença brutal entre os pacientes que tiveram a carga mutacional alta e realizaram a combinação de nivo e hipo
versus aqueles que fizeram somente quimioterapia. Então, neste estudo, parece que o TMB conseguiu diferenciar melhor aqueles que vão ter uma melhor resposta à combinação de imunoterapia. E quando você fala, poxa, então eu vou ter que pedir mais um exame. Não, você não precisa pedir mais um exame, porque a carga mutacional tumoral, ela é avaliada a partir de sequenciamento genético. Então, se você já precisa sequenciar uma série de genes no seu tumor para determinar qual é a taxa terapêutica, qual vai ser a melhor estratégia terapêutica para ele, basta você adicionar no seu teste de Next Generation Sequencing a avaliação da carga mutacional tumoral. É o mesmo teste, você não precisa adicionar nada a mais. Basta você colocar essa nova variável dentro do seu teste. Então, os pacientes já vão precisar realizar essa avaliação biomolecular. Então, você acrescenta, sem acrescentar grandes custos a isso. Então, para concluir, né, hoje em dia, a gente ainda precisa, né, de diferenciação histológica para tratar o nosso câncer de pulmão, sem dúvida. As biópsias, tanto de tumor primário como de lesões metastáticas, são muito importantes para direcionar o tratamento. Cuidado para fazer análise molecular em biópsias de ósseas, porque existe uma grande degradação do DNA durante a descalcificação, e isso pode prejudicar muito a sua análise molecular. E uma opção para os tratamentos, para os pacientes que você não pode biopsiar, sem dúvida, é a biópsia líquida. Todos os pacientes, hoje em dia, na grande parte dos cenários, nós pedimos uma avaliação de PDL1 e uma avaliação dos principais biomarcadores moleculares preditivos de resposta, né? Mas eles não servem para todos os casos, principalmente para os adenocarcinomas, que hoje são estratificados a terapêutica baseado neles. E o que a gente precisa, sem dúvida, é acrescentar e começar a investigar cada vez mais o TMB nos nossos pacientes para determinar se ele vai ser ou não um biomarcador relevante. Então, hoje em dia, a gente tem um único biomarcador para selecionar qual é a melhor estratégia de imunoterapia. Como vocês podem ver aqui, não é tão simples assim, e a Samira vai comentar um pouco mais como que a gente faz isso provavelmente nesses próximos minutos, mas o que eu queria deixar assim como mensagem final é que a avaliação molecular, PDL1 e o TMB, ele já vem ganhando espaço em vários estágios nos pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. Em alguns cenários, impossível de realizar tratamento sem avaliá-los. E estas ferramentas de medicina de precisão vão começar a ser incorporadas em todos os cenários, não só pelo oncologista, como o pneumologista e o cirurgião torácico vão começar a ter que se familiarizar com essas ferramentas para conseguir seguir essas novas evoluções aí do tratamento de câncer de pulmão. Muito obrigado. Excelente, viu, Rodrigo? Muito didático, assim, esclarecedor em vários aspectos. E ansiosos aqui para ouvir a Samira, porque depois de tanta variação fica na expectativa agora o que é de uso clínico, né? E não só de uso clínico de forma geral, mas de uso clínico no nosso meio, né? Como é que a gente deve conduzir esses casos, Samira, nos próximos minutos aí? Vamos ouvir. Eu queria sugerir para todos que tiverem perguntas para levantar a mão e, mais prático ainda, clicar no bate-papo e já escrever as perguntas para que no final Rodrigo e Samira possam abordar as respostas. Parabéns mais uma vez. Samira, conhecida de todos nós aqui, responsável pela oncologia torácica aqui da rede DOR, né? E também oncologista clínica aqui do Hospital Cardiopulmonar, vai agora nos brindar aí com uso clínico na oncologia torácica da medicina de precisão. Obrigado, viu, Samira? Oi, pessoal. Primeiro, obrigada, né, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Na verdade, como a gente vai falar para uma equipe multiprofissional, eu fiz um apanhado geral do que a gente tem. O Rodrigo já falou super bem, né, de todo o processo de diagnóstico e a importância disso para a gente.
Mas eu vou falar um pouquinho de forma prática como é que a gente utiliza isso na clínica. Então, esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Eu tenho, né, pesquisa clínica com algumas indústrias, faço apresentações como palestrante, consultorias, mas, obviamente, os meus pré-requisitos para participar dessas atividades são autonomia do pensamento científico, independência de opiniões e liberdade de expressão. Vou começar, então, de forma bem prática, um caso clínico, que é uma paciente do sexo feminino, de 67 anos, que fumou 5 anos maço, e ela está sem tabagismo há 35 anos. Como história médica, ela tem hipertensão e diabetes, ela não tem nenhuma outra patologia importante. Ela começou um quadro de dispneia progressiva e, habitualmente, a gente vê que esses pacientes eles rodam muito as emergências. Essa é a imagem dela, né, que eu não peguei o vídeo, mas a gente vê aqui realmente um componente de envolvimento importante, né, no pulmão. E aí, quando a gente está no consultório diante de um paciente com imagem pulmonar sugestiva de câncer de pulmão, primeira coisa que a gente se pergunta é se esse paciente ele tem um performance para que a gente possa prosseguir a investigação. Se ele tem comorbidades que o limitem ou que impeçam de fazer o tratamento, a gente se pergunta qual que é a suspeição para o tipo histológico, se ele fumou, se ele não fumou, se a função pulmonar dele é adequada. Se a gente está já com o diagnóstico na mão, histopatológico, a gente se pergunta, né, se ele não é escamoso, qual que é o perfil molecular desse paciente. A equipe multiprofissional ela deve estar envolvida desde o diagnóstico, isso é de extrema importância, que a gente discuta como vai se diagnosticar e de que forma a gente vai prosseguir, porque isso muda, na verdade, a sobrevida do paciente com câncer de pulmão. Né? A gente percebe que aqueles pacientes que têm um acompanhamento da equipe multiprofissional e que têm uma discussão num centro de referência, ele realmente tem um benefício maior. E aí, há alguns anos, né, logo até quando eu comecei a fazer ainda câncer de pulmão, ainda residente, a gente não tinha opção de tratamento. Na verdade, a gente tinha 4 opções de esquema terapêuticos, existiam 2 tipos histológicos, pulmão pequena célula, pulmão não pequena célula. O não pequena célula, a gente tinha 4 tipos, né, que a gente poderia escolher, o benefício é absolutamente igual, a gente vê que as curvas elas se sobrepõem, e, na verdade, o médico escolhia de acordo com a disponibilidade de serviço, custo, toxicidade, preferência do paciente, de acordo com os efeitos colaterais. Talvez esse slide seja o slide que mais se mostrou na oncologia torácica até hoje. Eu sou dessa época, mostrando aí que meus cabelos brancos já tem algum tipo de significado, né? Não estou mais novinha assim. E aí a gente passou por uma evolução dos métodos diagnóstico moleculares e a patologia, a biologia molecular tem importância significativa nisso. A gente começou a identificar melhor os nossos pacientes e a subtipar os tumores. A imunohistoquímica, FISH, PCR, e isso levou realmente à possibilidade da gente identificar de uma forma mais adequada os nossos tumores. E a gente passa de uma doença que era 2 tipos histológicos, basicamente, e passamos por um período intermediário em que a gente dividiu em adenocarcinoma e e os não adenocarcinoma, escamoso, não escamoso. Nesse momento aqui, a gente percebeu que existiam algumas drogas que não deveriam ser utilizadas em escamoso, outras que tinham um benefício maior em adenocarcinoma. E a gente percebe aqui já uma diferenciação em termos de sobrevida quando você faz essa escolha. E aí a gente está nesse momento que o Rodrigo falou, que a gente conhece muito mais da doença, a gente tem um número muito maior de mutações identificadas, nem sempre são mutações acionáveis, mas a gente já tem informações disponíveis. Um dado importantíssimo que o Rodrigo também tocou é que a gente tem uma heterogeneidade tumoral, intratumoral importante. Como a grande maioria dos nossos pacientes eles vão se apresentar com doença avançada, a gente não tem possibilidade de ter muito material na mão. A grande maioria das vezes esses pacientes vão fazer algum tipo de punção ou retirada pequena do tumor, né? Esse é um trabalho que mostra os pacientes que foram operados, mostrando a quantidade de subclonalidade, né, nos pacientes que foram ressecados totalmente. Isso é importante
porque mostra que, como o Rodrigo já comentou, esses resultados eles possam estar limitados por conta de uma única amostragem, né? E nesse trabalho foi encontrado que 30% das mutações elas são subclonais e isso impacta de forma negativa na sobrevida. A gente vai falar do EGFR rapidamente, porque hoje em dia cada mutação dessa é motivo de congresso individual. A gente tem hoje um congresso só de EGFR positivo, né? Então não dá para falar, a complexidade é grande para falar tão rapidamente. Então, na verdade, é um receptor de crescimento epidérmico, eles são predominantes, né, do ponto de vista clínico em não fumantes, asiático, histologia adenocarcinoma. A gente passou por essa época em que tratava de acordo com a escolha clínica. A grande maioria absurda, 90%, são deleções no exo 19 ou no 21. E o grande lance dessa droga é que a gente teve um estudo, que é o estudo pivotal, que foi o IPASS, que ele comparou, né, na verdade, ele comparou um grupo com paciente que utilizou quimioterapia, o outro paciente utilizava o gefitinib. Só que, na verdade, ele incluía todo mundo, né? Ele não fazia uma subseleção pelo molecular. Mas quando a gente fazia uma análise de subgrupo, a gente consegue identificar que o EGFR mutado, a curva ela totalmente se separa, dando um benefício importante para aqueles pacientes que fizeram gefitinib. O contrário acontece naqueles pacientes EGFR selvagem. Então, nesse momento, a chave virou para a oncologia torácica no paciente EGFR positivo. A gente deixa de fazer uma seleção clínica e passa a fazer efetivamente uma seleção molecular. E a partir daí a gente teve vários estudos e todos os estudos mostram a mesma coisa, que você fazer realmente a inibição molecular é melhor do que você fazer quimioterapia nesses pacientes. A gente tem uma taxa de resposta melhor, uma sobrevida livre de progressão melhor. E aí, mais recentemente, a gente teve um estudo, né, que demonstra um benefício quando você compara o osimertinib com quimioterapia, ele mostra realmente um benefício de sobrevida global que não havia sido evidenciado antes, e dessa forma o osimertinib ele ganhou um espaço muito grande na primeira linha desses pacientes, principalmente porque tem uma ação em sistema nervoso central importante. Então, hoje, o que a gente tem disponível para EGFR positivo? A gente tem várias drogas disponíveis, tem algumas que não tenho aqui, porque a gente não tem no Brasil, então não coloquei. E o que a gente leva em consideração? É toxicidade, tipo de mutação, sistema nervoso central, resistência e, obviamente, a disponibilidade e preço. Minha preferência pessoal, quando eu tenho disponível nos pacientes com EGFR positivo, eu sempre tento utilizar o osimertinib em primeira linha, porque a primeira linha a gente não deve deixar de dar a melhor droga para esse paciente num primeiro momento. A gente não sabe o que vai acontecer com ele depois, então eu não consigo, nesse momento em que a gente não tem dados de sequenciamento de droga, não fazer essa preferência. E aí depois, logo na sequência, a gente tem, né, a vinda do ALK, que é um outro biomarcador importantíssimo em câncer de pulmão, né? E o primeiro, se a gente estivesse em 2011 e o paciente tivesse uma mutação ALK, muito provavelmente ele receberia o crizotinib, se ele não morasse no Brasil, né? Porque no Brasil demorou de aprovar 5 anos. Enquanto o FDA aprovou em 2011, a gente só aprovou lá em 2016. Essas mutações ALK, elas começaram a ser identificadas, né? Na verdade, o crizotinib ele foi uma droga que foi desenhada para uma outra mutação e acabou chegando no ALK. Então, esse é o estudo, o Profile 1014, o estudo que iniciou a mudança da terapia em pacientes ALK positivo. Quando comparado com a quimioterapia também, a gente percebe que esses pacientes, isso em primeira linha, têm um benefício muito maior da droga-alvo. E aí a gente tem outro estudo com a droga de segunda geração, que é o alequitinib, comparando com o crizotinib, mostrando a superioridade do alequitinib em relação ao crizotinib. Eu queria que vocês olhassem só esses números. O oncologista adora a tabela, e às vezes o cirurgião, o pneumologista não está muito, né, não gosta muito desses dados, porque não é muito do seu dia a dia. Mas, assim, uma coisa que é de extrema importância é que a gente consegue enxergar aqui, né, que a gente está com a mediana, nesse momento, de 34,8 meses. A gente está falando de câncer de pulmão metastático, né? Isso,
há 15 anos atrás, se alguém falasse para algum de nós oncologistas, a gente ia achar que era mentira, mas a gente conseguiu chegar aqui, né? A gente realmente tem grandes conquistas com isso. E a gente tem uma linha de aprovações de várias drogas também foram surgindo no ALK, inicialmente crizotinib, depois ceritinib, alequitinib, brigatinib, e mais recentemente a gente tem o lorlatinib. Não vou falar de todas essas drogas, nem todos esses estudos, porque senão não caberia nesse tempo que a gente tem. Como todo inibidor, a gente tem um problema para lidar, que são as mutações de resistência. É ótimo, é maravilhoso, a gente começa a utilizar, mas depois de um tempo ele cria resistência, ele faz, às vezes, mutações de resistências que são ALK-dependentes, né? E aí a gente vai buscar essas mutações para tentar encontrar outras drogas que possam atuar nela. E aí a complexidade disso, como o Rodrigo falou, é grande, porque a gente tem identificado cada vez mais mutações e hoje, até então, a gente utiliza muito o tecido com rebiópsia, né? Para EGFR, a gente já utiliza um pouco a biópsia líquida na identificação de uma mutação, mas a importância da biópsia líquida para poder ser um objetivo, né, da gente fazer na clínica o acompanhamento de progressões, eu imagino que isso seja o futuro e vai ajudar bastante o oncologista nessas decisões. Essa mutação, as mutações, elas mudam de acordo com a droga que você utiliza na primeira ou segunda geração, e uma mutação importante, né, que acontece é a G1202R, que é uma mutação que basicamente apenas o lorlatinib vai atuar nela. Até então, tem drogas em estudo ainda que podem atuar. Então, a gente tem uma diminuição da dependência ao ALK com os sucessivos ALK inibidores e em algum momento esses pacientes vão precisar utilizar a quimioterapia. A gente tem um outro, né, achado, que é o ROS1. O ROS, a gente tem uma taxa de resposta muito grande quando a gente utiliza o crizotinib. Ele foi aprovado em 2016 pelo FDA, também está aprovado no Brasil, e a gente também vê uma grande taxa de resposta, a gente vê um benefício quando comparado com a quimioterapia. E a gente também teve aprovado para o lorlatinib, mostrando um benefício importante também no fase 1-2, mostrando um benefício para o ROS1. E aí, uma outra mutação que se destaca, que acontece de uma forma também muito rara, é a BRAF, que a gente faz drogas em primeira linha, mostrando também um benefício, uma sobrevida livre de progressão importante nesses pacientes que utilizam. A gente consegue ver nesse gráfico aqui a taxa de resposta daqueles pacientes que utilizaram a droga, ela é muito grande, né, para aqueles pacientes que utilizaram a inibição. Só mostrando aqui clinicamente, por exemplo, esse é um paciente que em 2014, ele tem uma lesão grande no fígado, tá? Ela reduz, ela continua a reduzir. Em fevereiro de 2017, esse é um paciente do estudo, ele está sem lesão. Isso é bem interessante. Eu tenho uma paciente que é BRAF positiva, que fez uma resposta também absurda no fígado, que está muito bem clinicamente, né? E praticamente sem efeitos colaterais de droga. Alguns pacientes, isso é uma coisa importante, porque dá uma qualidade de vida para o paciente se ele não está na quimioterapia, ele se sente melhor utilizando drogas que pode fazer em casa. A mutação RET, né, que também é uma mutação bem importante, bastante rara também, em torno de 2%, habitualmente mutualmente exclusivas essas mutações driver, como o Rodrigo já falou na aula. A gente tem drogas, e aí tem o selpercatinib, que foi o estudo Libreto foi apresentado, e mostra também um benefício impressionante, né? O gráfico mostra aqui uma taxa de resposta importantíssima, e esses pacientes, habitualmente, eles vão pior com quimioterapia. Então, isso realmente é um benefício muito grande. Apesar de a gente estar falando de pacientes, uma população habitualmente menor, eles têm um benefício muito grande, habitualmente são mais jovens, eles conseguem realmente voltar à sua atividade habitual. O INTREC eu não vou me deter, o Rodrigo falou super bem, né? Uma forma agnóstica da gente fazer seleção. Em pulmão isso acontece, é importante a gente ficar lembrando para poder, se você não fez, né, um NGS, fazer a busca ativa dessa mutação também, mostrando aqui a importância da droga e a taxa de resposta que ela oferece quando você utiliza. E voltando lá ao caso clínico que eu apresentei no início, né? Esse paciente foi identificado uma mutação,
né, EGFR, e isso aqui é 6 meses após a doença praticamente desapareceu do pulmão. Então, qual que é a importância da biologia molecular? Eu não consegui passar por tudo, obviamente, porque senão a gente demoraria muito tempo e isso não caberia nesse fórum. A importância da biologia molecular, ela está exatamente nesse gráfico aqui. Se a gente for pegar aqueles pacientes que, se ele tem uma mutação, né, ele tem uma mutação driver, mas ele não recebeu a inibição, ele vai se igualar do ponto de vista de sobrevida àqueles pacientes que utilizaram quimioterapia. E, na verdade, esses pacientes, eles têm realmente uma sobrevida maior, eles têm uma sobrevida mais longa e a gente precisa batalhar por isso. Quais são os nossos desafios? Né? Heterogeneidade tumoral, os novos alvos potenciais, a gente identifica e fica frustrado porque não tem droga. A gente tem uma dificuldade de acesso, né, ao NGS. E no Brasil hoje a gente tem um programa de acesso que está grande e a gente tem tido bons resultados, mas o tempo ele ainda demora muito e às vezes a gente não tem tempo para isso, o paciente está muito sintomático, isso atrapalha. A gente precisa ter mais ensaios clínicos, né, que a gente possa fazer as escolhas de uma forma melhor desses pacientes. Lidar com a resistência também é um outro desafio que é importante. Então, a gente tem hoje em pulmão pelo menos 18 genes significativamente mutados, né, que a gente encontra. Habitualmente, eles são mutualmente exclusivos, a gente tem essas assinaturas genéticas, esse mecanismo de resistência primária adquirida aos diferentes inibidores de tirosina quinase e também imunoterapia. Eu já tinha falado, né, dos desafios. Para concluir, o acesso ao teste, ele realmente continua ainda sendo uma dificuldade no Brasil, a gente melhorou isso bastante, mas ao longo do mundo isso é difícil, especialmente naqueles lugares no Brasil onde é mais distante, a gente tem uma dificuldade de encaminhar isso para poder fazer estudo molecular. As amostras, eventualmente, são insuficientes para poder fazer diagnóstico molecular. Isso acontece muito quando não trabalha em equipe multiprofissional, porque o cirurgião, hoje, ele tem uma noção muito grande de que precisa fazer realmente de uma forma efetiva e que tem que dar amostra importante. Lembro que um dia desse o patologista me ligou, eu acho que foi o Eric, que funcionou uma paciente minha, e ele me ligou e falou assim, Samira, tem amostra demais aqui, dá para dividir em 2 testes. Eu falei assim, eu devo estar enchendo o saco demais do pessoal, né? Porque o Eric mandou um monte de amostra. Isso é interessante porque a gente conversar com a equipe faz com que a gente evite, né, reteste, o paciente evita de perder tempo. Isso é uma coisa importantíssima. Heterogeneidade tumoral, outro ponto. Biópsia líquida a gente aguarda para utilizar na prática. A gente tem um desafio muito grande ainda, especialmente no Brasil. Melhoramos, mas precisamos melhorar ainda mais. A gente tem um atraso de aprovação de drogas e esse atraso de aprovação de drogas, ele mostra realmente o impacto em vidas. A gente tem um trabalho do crizotinib, que é do Barrios, há alguns anos atrás, mostrando o impacto que ele teve no Brasil. Tinha um slide de imuno, eu não sei porque sumiu aí da apresentação, mas como o Rodrigo falou, a gente não tem ainda um biomarcador ideal em imunoterapia, a gente está em busca disso, é de extrema importância, porque a gente sabe que um percentual desses pacientes, eles não devem deixar de receber imunoterapia e a gente precisa saber quem são esses pacientes para não deixar de oferecer. Acho que um ponto importante da medicina de precisão, e o Rodrigo falou tanto da importância, é que esse é um mercado de tanta importância para a oncologia e a gente vê realmente uma preocupação, inclusive, econômica com isso, né? Esse mercado ele vai fazer com que a gente faça uma movimentação econômica ao longo dos anos muito grande. Hoje, trabalhar com banco de dados de tumores é uma das coisas mais promissoras para o futuro, né? Justamente por conta disso. Concluindo, então, a análise molecular ela leva a uma melhor compreensão e, consequentemente, uma melhor escolha. A gente precisa de um biomarcador para imunoterapia que a gente não tem ainda. Os NGS eles são desejáveis, mas nem sempre a gente terá mutação acionável. A gente ainda tem dificuldade para lidar com a resistência. Progressão em sistema nervoso central ainda é um calo, mesmo em terapia-alvo. A biópsia líquida, a gente vai poder monitorar isso em tempo real, de uma forma dinâmica, as mutações, e vai ajudar muito nas nossas escolhas
Obrigada. Acho que tem pergunta aí. Fantástico. Fantástico. Tem aqui alguns comentários, vamos ver aqui. O Reinaldo aqui pergunta se na ideia que possivelmente a biópsia líquida seja um método de rastreamento, qual seria o público que teria esse benefício, o público que teria o maior benefício para o rastreamento com esse tipo. O Rodrigo aqui já respondeu um pouco, né? E aí eu queria até complementar essa questão da biópsia líquida no rastreamento, Rodrigo, pensando na questão da bioética, né? Porque você vê trabalhos aí mostrando resultados de alteração de DNA tumoral muitos anos antes da representação clínica da doença, né? Com 3, 4 anos de antecedência, detecção de fragmentos de DNA. Então, acho que ainda tem um caminho, né, para se pensar, e talvez dentro dos métodos atuais, né, que a tomografia ainda é o método de rastreamento gold standard, tem um complemento, né? Como é que você vê essa biópsia líquida num algoritmo de rastreamento atual, Rodrigo? Não, atual eu acho que a gente não deve incluí-lo ainda, né? Não, acho que é algo experimental, porém extremamente promissor. Imagina você evitar radiação, imagina você evitar biópsias de nódulos benignos, né? Que a gente tem tanto, né? Você tem bastante experiência com isso, né? Pacientes com rastreamento aqui no Brasil, por causa da tuberculose e outras doenças, a gente vê muito falso positivo, né? Então, é muito interessante como isso vai mudar. Isso não é só para câncer de pulmão, eu estou colocando isso para câncer em geral. Então, é você ter um teste que você ofereça para os seus pacientes uma vez por ano, por exemplo, que vai conseguir fazer uma avaliação de uma miríade aí de tumores, e se vier positivo, esse trabalho que eu coloquei aqui da Science, muito interessante, porque eles colocam, uma vez que é positivo, eles faziam um PET para esses pacientes. E a quantidade de pacientes que foram identificados com tumores precoces foi muito relevante. E talvez seja esse o caminho, né? Você faça um teste genérico de sangue, e aí, se você identifica alguma alteração, aí sim você faz os exames de imagem. Mas hoje, isso ainda não tem papel. Não tem papel. E provavelmente o que a gente vai poder também pensar em fazer é a avaliação de escarro, né? Você vai ter avaliação, por exemplo, na urina, para esses biomarcadores, para câncer de próstata, câncer de bexiga, e você vai poder, por exemplo, fazer isso também para escarro, né? Então, tudo isso está sendo desenvolvido. Recentemente foi publicado aí um trabalho brasileiro que foi com um biomarcador de cera de ouvido. Não sei se vocês chegaram a ler isso. Bem assim, estranho, né? Aonde ele está indo buscar, mas o conceito é esse. Todos os lugares, todas as nossas secreções, né, corpóreas, podem trazer informações que podem ser úteis aí no rastreamento. Certamente, a broncoscopia aí, com lavado broncoalveolar, também com a coleta de material, né? A gente tem aqui o pessoal todo de métodos diagnósticos, eu vi que o Montal conectou, o Almério conectou, Trajano, que tem feito muita biópsia transtorácica também. E eu estava lembrando que eu fiz parte lá no Einstein, Rodrigo, dessa força de venda, né? Que às vezes as equipes da indústria fazem, né? E o MSD foi lá para falar sobre pembrolizumab na ocasião do PDL1, que me pediu para relacionar os métodos diagnósticos e a quantidade de material que vem em cada um, né? Na transtorácica, na biópsia transbrônquica, na biópsia feita pelo EBUS, que é uma citologia aspirativa. E aí vem essa discussão, né, do método de biópsia que a Samira colocou muito bem, né? Que você tem ali um pensamento mais direcionado ao adenocarcinoma versus o squamous, né, o epitelióide, você tem que já ir selecionando. E eu queria ouvir da Samira, você citou ali, Samira, o estudo Flaura, né? E recentemente o Adaura, que tem a questão da adjuvância aí nos pacientes com EGFR, né? Qual a importância desse estudo hoje para o cirurgião, né, que opera o doente com a doença precoce? A gente tem que mandar toda a peça agora para essas análises moleculares, ou tem um tipo de paciente que não precisa? Como é que você vê
essa questão da ressecção da doença precoce? Veja, essa é uma pergunta interessante, porque o estudo Adaura é um estudo que ele compara, né, naqueles pacientes que receberam ou não inibidor de tirosina quinase, naqueles pacientes que são EGFR positivo. Um dado interessante, assim, tem algumas críticas ao estudo, o benefício é muito grande, mas o endpoint primário é sobrevida livre de doença. Habitualmente, a gente não utiliza esse endpoint para adjuvância. Então, fica algumas críticas em relação ao estudo. Primeiro, o estudo que foi apresentado agora na ASCO, um estudo extremamente positivo, o gráfico impressiona. Tem na população estadio 2 e 3, tem um HR de 0,17, então é bem alto isso mostra ali um benefício em favor à droga importante. Porém, é um estudo que tem alguns pontos de interesse que, a meu ver, a gente precisa questionar. Essa vai ser a discussão do ano aí para a oncologia. Para os oncologistas, tem um grupo que vai adotar na prática clínica, tem um outro grupo que não. Primeiro é que é um estudo que foi desenhado com uma pergunta que não responde a nossa dúvida, né? Primeiro é o seguinte, esses pacientes EGFR positivos, eles precisam ou não de químio? Então, nesse estudo, um grupo recebeu químio, outro grupo não, e o grupo que não recebeu é grande e tem muito paciente estadio 3, e isso pode estar mudando o resultado do estudo, né? Levando a um lado ou outro. Outro ponto importante, como eu falei previamente, é sobre a vida livre de doença, que a gente habitualmente não utiliza em adjuvância como endpoint, e acredito que, principalmente para terapia-alvo, isso é de uma importância enorme. O outro dado que fala em relação a esse estudo é que a gente tem um CETONG, que foi um outro estudo também, que há 2 anos atrás foi publicado na Lancet, e que foi apresentado no Mundial, foi positivo com sobrevida livre de doença, e agora foi apresentado na ASCO negativo para sobrevida global. Então, o que eu acho? Né? No Brasil não está incorporado ainda, tá? A gente não tem aprovação ainda, estava em andamento para poder ver se consegue aprovar. Nos Estados Unidos foi aprovado. A minha opinião pessoal é que a decisão ela precisa ser individualizada e tem que conversar com o paciente. Muito provavelmente, naqueles pacientes que têm estadio 3, que têm uma doença muito grande, que eventualmente foram operados, a gente vai acabar incorporando. Naqueles pacientes estadio 1, me questiona muito se a gente deveria colocar, porque muito provavelmente esses pacientes, quando você... É um outro ponto do estudo, a gente percebe que quando você suspende a droga em 2 anos, esses pacientes, a curva começa a se juntar novamente, ou seja, a questão é quanto tempo eu devo utilizar a inibição? Quando eu paro a inibição, esses pacientes voltam a progredir. Então, assim, é um estudo que, para mim, ele não trouxe ainda uma mudança de prática definitiva. Se você perguntar para um oncologista torácico, 50% vai ficar sim, 50% vai ficar não, e vai ficar na discussão daquilo que cada um acredita. Eu costumo ser bem pontual e tentar realmente seguir a evidência, a melhor evidência que a gente tem. Então, eu acho que nesse ponto, a decisão vai ser individualizada, compartilhada com o paciente. Nesse momento, no Brasil, a gente não tem disponível ainda para utilização clínica. Tem a droga, mas não está aprovado para esse fim. Respondeu bem a minha indagação, que, pelo visto, é a indagação de muitos atualmente, né, Samira? Eu queria deixar aí a palavra aberta, eu sei que a gente já está além do Ricardo, tempo aqui, mas se alguém tiver algum comentário, Montal, manda. Queria parabenizar Rodrigo e Samira pelas apresentações, né? Tornaram palatável para os não oncologistas, né, esse assunto tão complexo para nós não oncologistas. Mas é sobre a coleta do material. A gente tem feito criobiópsia nas doenças intersticiais e quem começa a trabalhar com o crioprobe começa a se encantar com ele. Inclusive, na próxima quarta-feira, a gente vai fazer aí, Ricardo, criobiópsia transbrônquica, né? E a gente está começando a fazer agora também criobiópsia nas lesões endobrônquicas tumorais, certo? E também nas biópsias transbrônquicas. Ao invés de ser com pinça, a gente vai fazer com crioprobe, ou seja, nas doenças com suspeita de neoplasia, tanto central como periféricas. E isso já tem trabalho comparando com biópsia com pinça, que não dá nem para comparar, né? É humilhante um fragmento que é, às vezes, até 10 vezes maior do que o outro. Então, quando a gente ouve falar tanto na necessidade, na importância da qualidade do material,
Eu acho que a CRIO tem um papel importante e quando você começa a trabalhar, quem não gosta, quem não usa a CRIO, aí critica, certo? Agora, quem começa a usar a CRIO e vê que as complicações são muito maiores na literatura do que quando você adquire experiência, você vê que tem 60 casos de criobiópsia em doença transbrônquica e tem 4% de pneumotórax, só um requereu drenagem. E sangramento importante que levou o paciente, por exemplo, para UTI, nenhum. Né? Então, quando você começa a fazer, você ganha confiança. E eu me lembro que eu mostrei uma vez um material de CRIO e Isabela Werneck olhou para mim e fez: Guilherme, meu sonho é isso aí. Receber o material de câncer como você está mandando para Rimax, para São Paulo. É só uma observação sobre a CRIO na qualidade do material. É interessante. Talvez até caiba uma discussão específica sobre o assunto, né? A gente pode agendar essa discussão. Eu lembro quando eu revisei, dava para ver mesmo nos materiais de CRIO, né, para revisão que eu fiz para os marcadores. A conclusão geral é quanto mais material, melhor. De fato, o volume de tecido que a criobiópsia retira no congelamento, que está grudado lá no probe, é maior do que a que consegue com o JOL, né, com o jacarezinho, né? Você quer fazer um comentário, Rodrigo? Não, só para adicionar, né, que além do fragmento, tomar muito cuidado com o tampão, porque formol tamponado, né? Formol tamponado, isso. Realmente faz muita diferença para análise de biologia molecular. Realmente, se você não cuidar bem, por mais adequado que seja a quantidade, então às vezes você tem, por exemplo, tumores operados, você não consegue fazer nada. Você tem lá um tumor enorme, mas tudo inadequado para fazer a biópsia, sabe? Para fazer a biologia molecular. Então, tem que tomar muito cuidado também com o material que vai fazer o formol. Isso é importantíssimo, viu? A gente pensa que não é, mas isso tem impacto no Brasil. Eu estava até procurando aqui, eu não sei o que aconteceu com os meus slides, que sumiram alguns slides, mas tem um dado nosso que a gente levou para o Mundial do ano passado, do GBOT, né, do PDL1, por exemplo. O Brasil ele tem um perfil diferente de PDL1 e a gente se questiona que será que é porque realmente nossa população é diferente ou será que a qualidade do material que está chegando para poder fazer? Né? Isso é um ponto importantíssimo. Provavelmente o nosso formol, né, Samir? Eu tive um caso recente que veio o paciente operou o câncer de pulmão, foi feito o PDL1 negativo. Aí foi feita uma biópsia de adrenal e aí sim, adequadamente fixada, PDL1 100%. Olha aí. Isso é interessante. Eu acho que cabe a gente fazer uma discussão, montar o grupo dos intervencionistas, né, para a gente discutir esse assunto. Eu lembro que a gente fez uma espécie de road trip aí com os patologistas e oncologistas, né? Eu me lembro interagindo muito com o Felipe lá do AC Camargo, com o Enaldo de Minas Gerais. O pessoal pedia para a gente falar sobre isso em diferentes lugares. É impressionante a variação que ocorre. E em toda a palestra, tanto quando você falou, a importância eu já sabia que você ia falar do formol tamponado, que era todo lugar que chegava com o patologista, ele lembrava disso. É só ver que é o formolzinho que tem lá na hora de você separar, que ele é de outra cor, né? E esse formol tem que estar presente mesmo, porque a ausência dele satura a proteína, né? E quando chega o DNA estoura, o patologista, está tudo alterado. O DNA fica altera completamente. Você não consegue sequenciar, fragmenta tudo, não sequencia. Não pode usar o melhor. Só para vocês verem a importância desse assunto toda, a gente tem um grupo que discute com o pessoal da IAUS, que hoje eu estava falando com eles antes de entrar aqui. Tem uma sociedade internacional, a Samira citou, tem encontro só sobre GFR, tem uma sociedade internacional de biópsia líquida. Eu não sabia que existia, mas hoje já existe uma sociedade só para discutir esse assunto, para ver como que é vasto e certamente abre aí um universo, né, Samira? Ricardo, me perdoe, mas eu vou ter que sair. Vamos lá e na próxima a gente vai alinhando para ter uma próxima discussão de oncologia. Obrigado, Samira, obrigado a todos. Vamos sempre começar no horário, né? E até a próxima reunião. Quem tiver algum comentário, manda para
diretamente para Rodrigo e para Samira. Um grande abraço. Com Obrigado certeza, mais uma se quiserem, vez. pode mandar. Me desculpa, eu vou ter que sair, que eu tenho aula às 2. Tenho que correr aqui. Beijo, tchau, tchau, gente. Corre lá. Um abraço, valeu, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos, até breve. Um abraço a todos, obrigado.